obrigado às palavras gentis do Zé Eduardo e o convite do CLEPU e do seminário da Hora do Almoço, e agora no Seminário Internacional de Estudos Turmalinos. Não é esforço algum vir falar com vocês. Eu imaginei aproveitar algumas questões do que eu já estudei com a questão dos estudos turmalinos e também com a atualidade, porque eu acho que não dá para nós historiadores ficarmos nessa posição muito sempre confortável de falar sobre o passado sem colocar algumas questões atuais, né? E a questão do governo Bolsonaro é, de fato, uma questão que é impossível um brasileiro falar disso fora do Brasil sem marcar sua posição, eu acho, né? É fundamental, atualmente, a gente marcar a posição de que a gente não concorda com a política desenvolvida pelo governo Bolsonaro. A gente discorda francamente. E uma das questões mais delicadas dessa gestão atual desse governo é a questão da Amazônia, né? E foi por aí que eu achei que seria um momento interessante da gente fazer uma série de reflexões sobre o século XVIII, mas também sobre a nossa atualidade, né? A Amazônia, vocês sabem, ela está sob o ataque frenético da cobiça, né, de muitos agentes interessados na riqueza da Amazônia, na madeira, na riqueza mineral, inclusive, também, uma série de recursos que são já conhecidos, né, e os que não se conhecem, porque a Amazônia é uma coisa gigantesca, enorme, né? E é uma ameaça que também atinge as populações indígenas. Vocês devem ter visto que nos últimos meses um número muito alto de líderes indígenas estão sendo assassinados de maneira brutal. O último aconteceu de uma maneira horrorosa, foi cortado a facadas, uma coisa muito, muito cruel. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer uma denúncia dessas condições muito duras que a população indígena, especialmente do Xingu, do Alto Xingu e da região amazônica, tem sofrido nesses últimos meses, né? É claro que a gente não pode ser ingênuo de achar que isso é um movimento que só começa agora. Claro que não. Você tem problemas muito estruturais naquela região. Mas o discurso do atual governo, ele possibilita, ele incentiva, dá licença, né, às pessoas fazerem ainda mais coisas erradas e cruéis. Então, com esse introito inicial, só para vocês entenderem qual foi a minha motivação de propor uma coisa que eu sei que aqui em Portugal é muito mais conhecida do que no Brasil, que são as relações entre Pombal e Malagrida, né? No Brasil, a figura do Malagrida, ela não é muito conhecida fora de alguns eixos do norte e nordeste do Brasil. E vocês já devem ter ouvido falar, que é uma coisa curiosa, o Malagrida, ele é recebido nos terreiros de Umbanda e Candomblé como uma figura, um santo, né? Ele é uma entidade, melhor do que santo. Aliás, está em curso um processo de canonização em Itália para canonizar a Malagrida. Sim, existe isso. Mas, Mártir Pombalina. Justamente. Agora, no caso dos candomblés e da Umbanda, ele é uma entidade que se relaciona com essa capacidade de se aproximar de outras entidades, que seriam os caboclos, que são os indígenas. Então tem uma mística em torno do Malagrida muito curiosa e interessante, especialmente em alguns centros lá do Nordeste e da região Norte. Menos na região Sudeste, é menos conhecido,
mas mais lá para o norte, para o nordeste é mais explorado isso. Mas essa é só uma curiosidade, né, que sempre me vem à cabeça quando eu falo do Malagrida e do pouco conhecimento que se tem sobre ele no Brasil. E eu sei que aqui em Portugal existe como eu posso dizer, uma opinião mesmo consolidada, né, em torno dessa figura histórica bastante complexa que é o Malagrida. Especialmente na contraposição com Pombal, né? É claro que a gente podia explorar a série de elementos de conflito entre Pombal e o Malagrida, circunscrevendo aos fatos históricos aqui de Portugal. Mas eu acho que isso seria, como a gente diz lá no Brasil, chover no molhado, né? Porque vocês, melhor do que eu, sabem desses detalhes. Por isso que eu trouxe a proposta de pensar a Amazônia, o Malagrida e o Pombal, né? Por quê? Porque, na verdade, a região amazônica, que na época do século XVIII a gente tinha como nome o estado do Grão-Pará, Maranhão, né? Ou Maranhão-Grão-Pará, isso vai variar de acordo com a época, momento de maior importância ou do Maranhão ou do Grão-Pará, foi uma região fundamental para se marcar, na minha opinião, uma distinção de dois modelos de colonização, né? O modelo moderno, representado pelo Malagrida, né? Defensor da Contra-Reforma, um jesuíta italiano, né? Da sua formação, mas que teve toda a sua trajetória de trabalho relacionada ao norte e nordeste brasileiro. Nessas duas regiões ele fez uma série de iniciativas preocupadas com a questão da missionação. Então ele tentou várias abordagens de conversão de grupos indígenas, tanto da região norte quanto da região do nordeste. Além disso, ele também tinha um estilo de intervenção muito ligado ao espírito tridentino, no sentido de que ele ficou muito envolvido com as questões das casas de proteção das mulheres desamparadas, né? Assim como também tentou fazer uma série de conventos na região nordeste e na região norte. E por conta dessas iniciativas tipicamente tridentinas, tipicamente modernas, né? Se a gente for procurar uma linha de projeção das várias atividades jesuíticas, tanto no Oriente quanto no Brasil, no estado do Brasil ou no estado do Grão-Pará-Maranhão, o Malagrida ele não destoa muito dessa grande preocupação da conversão dos indígenas, da questão dos conventos das mulheres, das casas de proteção e assim por diante. E nesse aspecto, eu acho que aí a gente pode ver justamente o primeiro grande momento de conflito do projeto pombalino com esse projeto moderno, tridentino, jesuítico, especialmente na região norte, né? As rusgas, né? As desavenças entre esses dois personagens históricos poderosos começam lá, na região norte, né? E muito voltadas para essa questão de como vamos administrar esse espaço, não só do ponto de vista econômico, né? Mas também do ponto de vista de dominar as gentes, de dominar as pessoas, de inserir aqueles grupos humanos nessa realidade diferenciada que esses projetos estão propondo, né? Então, a gente pode pensar que o Malagrida eu gosto de imaginar o Malagrida como uma espécie de campeão do espírito tridentino, né? Um sujeito que
está desenvolvendo uma cartilha bem definida de preocupações com a estruturação da igreja, com a conversão dos fiéis, com a conversão mesmo dos colonos, né? Não apenas dos indígenas. Tem uma série de registros do trabalho do Malagrida no Nordeste, na reconstrução de igrejas abandonadas e já em ruínas, e uma série de outras coisas desse gênero que mostram que ele é um homem de ação. Isso é uma marca da sua atuação, né? E um homem fiel a esse espírito tridentino, a essa igreja moderna, né? Por outro lado, você tem no período pombalino uma preocupação muito grande em estabelecer uma nova regra de organização do espaço amazônico. Não é à toa que o irmão de Pombal vai ser o responsável por essa transformação, né? Mesmo física da presença portuguesa nas regiões específicas de onde eram as missões das várias ordens religiosas, não só a jesuítica, mas também de outras ordens. Além disso, tem uma grande preocupação com a questão do Diretório dos Índios, ou seja, de como vamos gerir, como iríamos eles, os representantes desse novo modelo, né? Como iriam gerir essa administração dos índios nessas novas cidades, né? E aí, nesse sentido, não apenas numa questão, se preocupando não apenas com a questão econômica propriamente dita, né, de como vai explorar essa mão de obra, como vai explorar essa capacidade que os indígenas tinham de recolher as drogas do sertão, ou seja, uma quantidade enorme de recursos que os indígenas conheciam e reconheciam e faziam se transformar em um valor para o comércio das autoridades portuguesas, né? E também a questão cultural, a questão da língua, né? Foi uma questão muito batida, muito perseguida pela administração pombalina, uma vez que lá na região norte, assim como em outras regiões dos domínios portugueses na América do Sul, havia uma série de línguas gerais, de línguas que os jesuítas e os indígenas tinham construído e que serviam como uma espécie de língua franca entre vários grupos, né? E que a legislação pombalina tentou coibir e conseguiu com bastante eficácia, impondo o ensino do português, né? Então, essa identidade da língua portuguesa, que hoje a gente pode dizer que o Brasil tem, é claro que com as suas várias modulações, né, linguísticas, tem muito a ver com esse legado pombalino. Aliás, a coisa no início desse ano, tem um projeto, vocês souberam com certeza, do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, né? E tem um projeto que vai reestruturar o museu. Ele deve ser refundado agora nos próximos anos, isso é claro se o governo Bolsonaro não atrapalhar. E eles fizeram um projeto muito interessante que é uma linha do tempo, e que o visitante ele vai, em determinadas salas, entrar em contato com essa linha do tempo e vai ter sempre uma narrativa falando daquele momento da história da língua portuguesa, né? E uma das coisas que eles querem explorar bem é essa transição entre a língua geral, ou as línguas gerais, que são, na verdade, mais de uma, né? E a língua portuguesa, esse momento de intervenção do controle da língua foi muito importante para a história do Brasil, né? Como uma criação de uma identidade
nacional, digamos assim. Então, na verdade, a gente tem que pensar o Pombal como um representante dessa nova maneira de perceber o Estado, né? E nesse conflito com esse projeto mais antigo, moderno, tridentino, esse conflito de Estado e Igreja que se desdobra aqui em Portugal, posteriormente a essa experiência que o Malagrida vai ter lá na região amazônica, e é o próprio governo pombalino também, né? Então, eu acho que não valeria muito mais a pena eu ficar falando sobre essa minha proposta sem ouvir de vocês alguns comentários e algumas sugestões para a gente explorar dentro do espírito do seminário internacional de estudos pombalinos, né? Se vocês acham que essa ideia é uma ideia que a gente pode explorar, ou se vocês acham que isso é uma maneira mais do mesmo, né? Que eu, por acaso, tenha trazido aqui para vocês, para a gente trocar ideia mesmo. Muito obrigado. Tá bem? Muito bem.